Glória a Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém. Irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir a Bíblia em Salmos número 40. E logo em seguida já deixa marcado aí em Marcos capítulo 6, verso 49, versículo 49, amém? Salmos número 40, a partir do verso 1. E Marcos capítulo 6, versículo 49. Quero desde já aqui agradecer a Deus por essa oportunidade que me concede estar aqui na igreja que eu congrego, trabalho, sirvo, trazendo essa palavra aos irmãos. Quero agradecer ao pastor Vanderli, ao pastor Arnaldo que nos confiou e aos amigos que estão aqui, creio, intercedendo por mim e a toda a igreja que está aí, amém? Os irmãos acharam, digam amém. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Verso 4. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos que se afastam para seguir deuses falsos. Agora rapidamente em Marcos 6, amém? Glória a Deus. Marcos 6, versículo 49. Glória a Deus. Marcos capítulo 6, versículo 49. Aleluias. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, versículo 50, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, estamos vivendo um tempo, mais que nunca, na vida cristã da igreja, que é necessário confiança. Desde o início do culto, eu não sei se os irmãos observaram, mas o pastor falou algo importantíssimo aqui. O culto caminha para a palavra. E desde o início do culto, Deus tem falado com esse fim, confiança, nesses últimos dias. E eu inicio aqui trazendo alguns relatos que estamos vivendo hoje. É bem verdade que nos dias de hoje, nos dias que estamos vivendo em tempo de crise política, crise financeira, em tempo até de uma crise também espiritual, os irmãos, nós todos, nós vamos incluir a igreja toda, temos não exercido a nossa confiança como Deus requer. Quando estamos diante do tempo, diante da situação que está lá fora, diante do problema que se encontra na segunda, na terça, na quarta, sempre deixamos algum restício de deixar de confiar em Deus. E nessa noite Deus quer falar sobre essa palavra, sobre confiança. E eu já começo pedindo a você começar a trazer uma reflexão sobre como está a sua confiança nessa noite. Como está a sua confiança perante tudo o que estamos vivendo. O texto que nós lemos aqui em Salmos e Marcos, traz duas pessoas, entre várias da palavra de Deus, que tem como referência sobre confiança. A primeira é Davi, escrevendo esses salmos, que Deus tirou ele de um lugar de lama, de um lugar inseguro, de um lugar sujo, de um lugar onde era tudo sujo, ruim, e colocou ele em um lugar bom, seguro, para colocar ele em um lugar que possa caminhar firme e limpo. Então Deus tirou Davi deste lugar que não era seguro e colocou em um lugar seguro. Porque Davi exerceu a sua confiança, a qual podemos dizer na palavra de Deus que ele foi taxado como um homem segundo o coração de Deus. E a segunda, a qual eu quero discorrer a palavra aqui é em Marcos 6, irmãos. Jesus ensinando aos discípulos sobre confiança.
Porque é bem verdade que Jesus ele não tinha medo nenhum do que ele estava fazendo aqui em terra, enquanto estava exercendo o seu ministério. Enquanto os discípulos talvez estariam pensando em outra coisa, ele a única coisa que pensava é fazer, eu preciso fazer a vontade do meu Pai. É necessário que o Filho do Homem seja entregue para fazer a vontade do meu Pai. É necessário morrer, é necessário que o Filho padeça, é necessário o Cordeiro sofrer para que seja ressuscitado. Ele o tempo todo usava expressões como essa, exercendo a sua confiança, exercendo a sua fé. E é sobre isso que quero falar nessa noite, irmãos. O texto que lemos aqui, um pouco antes disso, Jesus ele vai enviar os 12 discípulos a missões. Ele vai sobre a autoridade do Pai, ele vai dizer, olha, sobre a minha autoridade, vá visitar lares, vá visitar irmãos, expulse demônios em meu nome, faça maravilhas em meu nome. E o texto vai dizer que ele envia de 2 em 2, em a missão dos 12. A nossa conhecida missão dos 12, que muitos pregadores já falaram sobre isso. E o interessante é que quando os discípulos, eles vão e voltam, já aqui nessa referência que estamos falando aqui, um pouco antes, quando os discípulos voltam, começam a passar para Jesus o relatório de quantos foram curados, de como foi a missão, de quantos receberam bem, de quantos foram libertos pelos demônios, e começa a passar o relatório para Jesus. E Jesus para aqui e fala, olha, é o seguinte, a gente está muito cansado, a gente está muito, assim, cansado fisicamente e com fome. Vamos procurar um lugar deserto, passemos para o outro lado do mar, vamos procurar um lugar deserto e vamos comer e descansar. Mas é tão interessante que antes mesmo de eles subirem no barco, o texto vai dizer, a palavra de Deus, que a multidão viu Jesus indo para este lugar deserto e chegou antes dele lá. E como o nosso amigo Daniel Dérico aqui, presbítero Daniel Dérico pregou quinta-feira, a multidão tinha esse costume, ficava o tempo todo vendo para onde Jesus está indo para chegar antes dele e receber o milagre. E não foi diferente. Quando Jesus chega, quando Jesus se depara ali na praia, ali na beira da praia, ele vê a multidão. E aí eu já posso imaginar os discípulos. Porque Jesus falou para os discípulos, olha, vocês já fizeram a missão, vocês estão trazendo um relatório, então a gente vai comer, vai descansar, mas os discípulos veem a multidão. E eu já posso imaginar os discípulos. Mas só que Jesus ele diz bem assim, olha só o que o texto vai dizer. E tendo compaixão da multidão, olhou como ovelha sem pastor, como pessoa sem dono, e começou a ensinar-lhe. Olha, meu irmão, você tem um dono. A gente cantou aqui agora que Deus é o que vê tudo. Deus é o que sonda tudo. A igreja do Senhor, mestre do Sival, homem de Deus, ela está caminhando para um lugar chamado Nova Jerusalém. Ela está desenvolvendo essa obra que se chama pregar o Evangelho de Cristo. Ela está caminhando. E no meio desse percurso nós fomos interrompidos por uma crise. No meio desse percurso nós fomos interrompidos por uma situação que afeta todo mundo. Até o mais novo aqui nesse templo. E é tão interessante isso que é a mesma situação que aconteceu com os discípulos. A igreja do Senhor está desenvolvendo a obra do Senhor, está desenvolvendo, e fomos interrompidos por um cenário de pandemia, de medo, de desemprego, de pessoas doentes, depressivas. O índice de violência doméstica tem se aumentado, o índice de violência contra filhos dentro de casa tem se aumentado. E aqui vem uma palavra que eu começo a ministração em cima disso. Jesus, quando estava ali o tempo todo com os discípulos, ele tinha uma motivação. E a única motivação de Jesus era fazer a vontade de Deus. Era fazer a vontade do Pai o tempo todo. Jesus, ele estava em terra e sabia o que estava fazendo, cada atitude, para onde estava indo. Porém, os discípulos a todo momento só agiam com Deus quando Jesus dava autoridade sobre eles. Era como se eu estivesse aqui e só fazia aquilo que o pastor falasse. É como se eu estivesse aqui e só fazia aquilo que os obreiros me colocassem para fazer e nada mais. A minha única motivação é vir exercer o que o pastor está me orientando. E a única motivação dos discípulos nesse exato momento era exercer somente aquilo que Jesus mandava fazer.
Mas só que Deus nessa noite está dizendo, meu irmão, é tempo de voltar a ver qual motivação você foi chamado para estar aqui em terra. Não foi somente para você casar, não foi somente para você ter um bom emprego, não foi somente para ter derrotas, vitórias, situações alegres, situações difíceis. Você tem um propósito de estar aqui, para juntos estarmos na Nova Jerusalém. E agora eu trago a sua confiança. Por isso que eu falo que o texto está falando sobre confiança. Hoje o culto é sobre confiança. E não tem como falar sobre confiança se não for falar por motivação. E o que te motivou a vir até aqui? Adorar o Senhor, que a gente sempre escuta. Louvar o Senhor, ver os irmãos. Mas você já parou para pensar, irmãos, o que devemos fazer perante essa pandemia? Já parou para pensar que cada pessoa que Deus coloca no seu dia tem um propósito? Você já parou para pensar que cada lugar que você está no seu dia tem um propósito, inclusive eu que estou aqui em cima do altar hoje? Você já parou para pensar nisso? Os discípulos não estavam entendendo, porque o texto vai dizer logo em seguida, que Jesus começa a ensinar, Jesus está ensinando, e o horário começa a passar, e aí quando chega tarde da noite, os discípulos vão dizer bem assim, Jesus, despede essa multidão aí, porque está tarde, essa multidão está com fome. Essa multidão precisa comer, essa multidão precisa ir para suas casas, mas na verdade, o que os discípulos estavam dizendo é que eles precisavam de um pouco de descanso, porque a única motivação que os discípulos tinham que fazer, foi a missão. Eles fizeram a missão, pronto, né? Vou fazer o evangelismo ali, pronto. Vou vir para o culto aqui, pronto. Vou levantar minha mão, vou adorar, pronto. Recebi a minha vitória, oh, glória a Deus. Vou dar as costas. Mas só que Jesus disse, olha, dê vocês a eles o que comer. Olha o ensinamento de Jesus, a oportunidade. Dê vocês a eles o que comer. E eles disseram, mas Jesus, não, a gente alimentar esse tanto de pessoas aqui, que eram quase mais de 5 mil homens, a gente tem que dar mais de 200 mil denários. Eu não sei quanto é o cálculo aqui, mas acredito que seja um valor enorme para alimentar uma tanta multidão. Mas só que Jesus, ele olha para os discípulos e já enxergava ali a preocupação dos discípulos, e começa a ensinar a multidão. Começa e fala bem assim, tem quantos pães aí, tem quantos peixes aí? Aí os discípulos chegam, Jesus, tem 5 pães, 2 peixes aqui, me dê aqui. Jesus olha para o céu, sabendo que está fazendo a vontade do Pai, sabendo para onde está indo, sabendo por que estava naquele lugar, ele levanta o pão, ele levanta o peixe, parte e dá graças ao Pai. E quando ele começa a distribuir, só sei que começa a sair pedaço de pão, começa a sair pedaço de peixe, para lá e para cá, e começa a distribuir. No final, são 12 cestos sobrando. Olha, irmão, eu estou vivendo um milagre na minha vida. Eu estou desempregado, mas não tem faltado nada na minha vida. Eu estou desempregado, mas não tem faltado nada. Nada. Nenhum padrão de vida que eu tinha ano passado baixou. Porque Deus, ele cuida. Porque Deus, ele cuida. Talvez hoje você está com o seu coração preocupado. Talvez hoje você está com o seu coração aflito. Talvez hoje você está pensando o que vai comer amanhã, o que vai ser de amanhã. Talvez você está calculando na sua cabeça o cenário daquele propósito que tem para acontecer na sua vida. Mas só que Deus, ele está dizendo nessa noite, volte a confiar na verdadeira motivação que eu te chamei. Volte a confiar naquilo que eu te chamei. Porque eu cuido de ti. Eu tenho um propósito na tua vida. Você não vive o que vive porque não é em vão. Eu costumo dizer, irmãos, que tudo na nossa vida coopera para o reino de Deus. O seu casamento, o seu emprego, tudo, aquele que anda na vontade de Deus. Tudo. As amizades, tudo. A igreja que congrega, os trabalhos que exercem, tudo coopera para o corpo de Cristo começar a andar e caminhar em meio a essa tempestade. E é tempo de voltar a ter essa confiança. É tempo de voltar, igual está voltando já as mensagens originais com a essência. Porque Deus agora, ele está tratando de dentro para fora do individual. É tempo disso, meus irmãos. Nós somos interrompidos assim como os discípulos. Estavam ali motivados porque Jesus colocou eles para fazer aquela missão. Mas quando se deparou com mais uma multidão, bateu a preocupação, bateu a fome, bateu o cansaço físico. E eles se enfadicaram, mas Jesus, ele continuou ensinando. Jesus continuou orando, continuou cuidando. E não se importou com protocolos, não se importou com fariseus, não se importou com letra. Mas ele fez a vontade do Pai. E nessa noite, para que fomos chamados? A não ser fazer a vontade do Pai na minha e na sua vida.
Isso é tão forte que logo em seguida, Jesus ele pede para os discípulos ir na frente. Olha, subam no barco. Logo que Jesus despede a multidão, ele ensina, depois da multiplicação dos peixes, dos pães, ele fala para os discípulos, olha, vai para Betsaida, segue em diante aí, que logo mais eu vou acompanhar vocês, eu vou despedir a multidão. Mas na verdade Jesus ele foi buscar mais força no monte. Jesus ele poderia ter de se alimentar, poderia, ter de descansar, mas ele foi buscar mais força. Porque ele sabia do que estava fazendo. E quantos hoje estão na nave, no corpo da igreja, sem saber o que estão fazendo? Acordam amanhã sem saber para que Deus deu mais um dia, presbítero Denis. Quando acorda, não sabe o que fazer no seu dia. Eu vou em tal lugar, eu vou em tal. Eu acho que eu vou no banco hoje. Eu acho que eu vou ali bater perna, eu vou no mercado. Eu acho que, eu não sei para onde é que eu vou. Mas só que a igreja não pode estar assim. Você que está aqui nessa noite, você não está nesse grupo, porque Deus escolheu essa noite para te dizer isso, meu irmão. Você foi escolhido, você que está em casa, talvez você esteja debilitado, talvez você esteja em possibilidade de estar aqui, mas Deus tem um propósito na sua vida a cada dia. E quando a gente não tem sentido, quando a gente não tem rumo, não sabe o que fazer, a gente começa a observar os outros. E alguns não só observam, começam a atrapalhar. Mas só que Deus está dizendo, volte a ter motivação verdadeira. Volte a colocar sua confiança não somente na igreja, não somente no pastor, não somente nos líderes, mas naquele que vos enviou para te dar vida eterna. Tudo muda quando nós olhamos isso. Aí tudo se encaixa, sabe? Aí a gente lê em Efésios e vê o que significa o capacete da salvação, é o foco. E tudo que o inimigo quer tirar o foco, colocando uma tristeza ali, colocando um desemprego ali, colocando uma doença ali, colocando uma situação complicada ali, uma discussão, uma fofoca, uma coisa ali. Tudo que o inimigo quer é só tirar o foco, irmãos. Mas se não voltarmos a cada dia como Jesus fazia, a nossa verdadeira motivação para que foram chamados, como nosso pastor Arnaldo falou, aqueles que esperam em 1 Coríntios, Jesus somente nesta vida, são os homens mais miseráveis de todos. E eu vou te dizer, eu vou te falar uma coisa e é verdade. Muitos de nós estavam levando a vida como se fosse o céu aqui já na terra. Tá tudo bem, eu estou indo para a casa do Senhor de domingo, eu tenho o meu cargo, eu tenho o meu irmão, eu tenho minha amiga, eu tenho o meu amigo. Vou para minha casa, o dinheiro está sobrando na conta. Mas e agora? Está sobrando? Está zero? E agora? Tem roupa? Como é que está? O vírus está batendo na porta? Tem alguém infectado em casa? Como é que está? Aí eu vejo aquele versículo, Daniel Derek. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, porém, confiamos no Senhor. Meu irmão, se você confia no seu emprego, se você confia na sua conta bancária, pode ter certeza que você não vai prosperar. Mas se você confia em Deus, pode até estar zero, mas não vai faltar. Pode até ter contraído o vírus, mas Deus vai dar a cura. Só vai levar se for da vontade dele. A gente precisa ter essa palavra em mente, irmãos. A gente precisa ter essa humildade, sabe? Eu a cada dia olho para mim e falo, eu preciso ter essa humildade, Deus. É tempo de tratamento. Irmãos, Deus tem revelado, eu falei ontem, sábado aqui de manhã para os jovens. Esse tempo eu fiquei 30 dias em casa. Deus me livrou, depois eu vou te contar um testemunho aqui para a igreja. Não é hora ainda não. Mas eu fiquei 30 dias em casa e foi um tempo de tratamento, irmãos, eu e minha esposa. E eu comecei a ver coisas que eu faço, Senhor, eu estou fazendo isso, Deus. Ele falou, você está, meu filho, você está fazendo isso. Você está incluso nisso. Eu falei, Deus tem misericórdia de mim, Deus. É tempo disso, igreja, olhar para dentro de si. Porque o Evangelho, ele nos fortalece, sim. Mas ele também nos confronta a viver uma vida em santidade. Evangelho é quando você olha para a luz a cada dia e a luz incide sobre você e você vê seus erros e deixando os seus erros. Isso é crescimento. Salmos número 32. Bem-aventurado o homem que tem os seus pecados perdoados e cobertos. E a gente só cresce quando a gente deixa um erro do velho homem. A gente só cresce quando a cada dia a gente deixa um erro de nossas vidas. A gente só cresce assim. Talvez a gente desenvolve certas áreas da nossa vida.
Talvez desenvolve no casamento, na vida profissional, na vida ministerial, mas no caráter mesmo, que vai só estar o caráter, porque não vai ter nada lá, só o caráter cristão perante Deus. A gente só cresce quando a gente desce do copo, quando a gente desce aqui da escada, quando a gente desce um pouquinho, quando a gente vai orar, quando a gente vai simplesmente pro pó, vai chorar e vai implorar como Davi implorava por perdão ao Senhor, por viver uma vida que agrada ao Senhor. Entenda uma coisa, meus irmãos, coragem não é nós que tem, não, é Deus e Ele que coloca em nós. Fé não é nós que tem, não, é Deus que coloca até a vontade e até a disposição, é Deus que coloca em nós para orar. E o texto vai dizer que os discípulos estão lá no meio do barco. Aí Jesus olha, já está escuro, já orou, né? E começa a andar sobre as águas. E o texto vai dizer que as águas estão agitadas. E quando Jesus ia passar, olha só o que aconteceu, Jesus ele ia passar. Ele não ia subir no barco não, ele ia passar direto. Porque o texto vai dizer que quando Jesus estava passando, os discípulos gritaram, como eu li aqui agora. Que fantasma é esse? Meu Deus! Cadê o homem que estava fazendo a missão? Eu sei que eu sou um miserável, que eu não tenho nem que poder falar isso aqui, porque os discípulos estavam com Jesus, irmão. Os discípulos sofreram. E quem sou eu para falar? Mas Deus dessa noite aqui está falando no texto, é o texto. O texto falou, que fantasma é esse? Jesus, eu acho que vai olhar assim, e o texto vai dizer, ele já não tinha entendido o milagre dos pães, da multiplicação dos pães e do peixe. Agora não entendia que Jesus é o dono do sobrenatural, Ele que governa a luz, Ele que governa o sol, Ele que governa as trevas. Perdão, o diabo que governa as trevas, né? Falei até demais aqui. Jesus é Ele que tem sobre toda a autoridade. Até a chave do inferno está sobre suas mãos. Ele transporta a lei da gravidade. Ele transporta a lei da medicina. E os discípulos não estavam mais entendendo isso. Mas só que o texto vai dizer, que primeiro Jesus vai dizer bem assim, calma, coragem, sou eu. E quando Jesus sobe no barco, a tempestade acalma. Meu irmão, Deus não vai acalmar a tempestade primeiro na sua vida para depois você ter fé, não. Ele vai te colocar uma margem para você acreditar. Ele vai te colocar uma margem para você acreditar que Ele pode acalmar a tempestade. Que Ele pode sim acalmar a tempestade da sua vida. Para depois Ele subir no barco e acalmar. Coloque-se de pé nessa noite. Quero convidar os músicos aqui para me ajudar, amém? Eu já vou passar o microfone para o pastor Vandeli. Irmãos, tudo que foi falado aqui hoje, confiança, motivação e desenvolvimento. Você está desenvolvendo algo na sua vida. E esse desenvolvimento tem como resultado lá na glória de Deus, lá na eternidade. Mas só que fomos interrompidos no meio desse desenvolvimento. Para podermos encaixar tudo de novo. Calma. Deus está no controle ainda, irmãos. Você que está em casa, calma. Deus ainda está no controle. Ele não perdeu a guerra, jamais perderá, irmãos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É uma palavra de reflexão. E que possamos voltar a ter confiança no verdadeiro evangelho que nos leva para o céu. Porque vitórias, irmãos, vamos ter. Mas também vamos ter derrotas aqui nessa terra. Mas tudo tem um propósito. Nos preparar para ir para a glória. Amém?